Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 27. Aleluia. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a terra. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Deus que abre as águas. Ele é o Deus que faz andar sobre as águas. E Ele é um Deus extremamente criativo. Quando Ele não quer abrir, quando Ele não quer fazer andar, Ele faz respirar lá no fundo. Não há impossíveis para Deus. Não há como interromper a vitória de Deus na vida daquele que crê. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Queridos, nós precisamos construir em nossa vida bases sólidas na pessoa do Senhor, na eternidade do Senhor, no modo de ver do Senhor. Nós precisamos construir as nossas bases nele. Se nós não construirmos as nossas bases em Deus, em algum lugar nós as construiremos. Porém, a única base forte para a vida humana, a única base sustentável, constante, indestrutível, é a base que construímos em Deus. Toda e qualquer outra base que construímos na nossa vida, que não seja a pessoa de Deus, ela vai quebrar em um determinado momento da nossa existência. Se construirmos a nossa base no dinheiro, cedo ou tarde, ele vai faltar. E se cedo ou tarde ele não faltar, ele tem o poder de nos manipular e nos direcionar a fazermos o que o nosso bel prazer, a nossa vanglória querem que façamos. E se nós não quebrarmos pela necessidade dele, nós quebramos pelo domínio dele. Se nós fizermos a nossa base em pessoas, pessoas falharão conosco. Mesmo aquelas que mais amamos e mais investimos. Cedo ou tarde, elas falharão conosco. Se nós colocarmos as nossas bases na política socioeconômica, eu não preciso nem abordar, né? Se nós colocarmos a nossa base em qualquer outra coisa, nos méritos acadêmicos, tem pessoas que estudam e depois estudam mais. Um dia eu estava conversando com uma professora de terapia familiar divorciada. Eu falei com ela: você não tem moral para ministrar terapia familiar? A senhora está aí? Eu falei com ela: você não tem moral para ministrar terapia familiar, porque você divorciou. Ela falou: não, mas eu sei as técnicas. Eu falei: mas não adianta você passar uma técnica de algo essencial que você não vive. Tem base. A pessoa estuda psicologia, faz pós em terapia familiar e divorcia. Por quê? A base não é Deus, Jesus, o Espírito Santo. Qualquer lugar onde nós ampararmos a nossa vida, cedo ou tarde, vamos ter uma crise. Nós só não temos crise se estivermos em Cristo. Parece até paródia, né? Tem até uma frase que diz: não estamos em crise, estamos em Cristo. E verdadeiramente, com Ele, podemos passar pelo fogo e não queimar. Nós vamos passar pelo fogo, mas não vamos queimar.
Podemos passar pelas águas e não afogar. É muito forte a experiência de ser salvo de um afogamento, ainda mais de uma forma sobrenatural. Eu já vivi isso. E uma vez que estava nadando no litoral sul de São Paulo, tempo de virada, e as águas me levaram, e eu não tinha o que fazer. E quando eu pensei que eu estava sozinho naquela tormenta, eu vi que o meu sobrinho estava do meu lado. Eu já não estava me aguentando como salvá-lo. E eu orei. Eu senti como uma mão me subindo. Tem até a música que diz, né? Ele te traz à tona para respirar. E a força das águas é algo... Quando estamos passando um aperto, nós vemos quão impotentes somos diante da força de um mar bravio. E com bases no Senhor, vamos passar pelas águas, e elas não nos afundarão. E passaremos pelos rios, e eles não nos submergirão. E existe uma diferença aí, quando o profeta estava escrevendo isso, quando Isaías escreveu, ele não foi redundante. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Porque nós que somos aqui litorâneos, sabemos que as águas do mar salgadas, elas têm um poder de nos fazer boiar. O sal na água, ele nos faz boiar, não é verdade? Agora, os rios não. Tenta boiar num rio, numa piscina, para você ver. Afunda na hora. Então, a adrenalina de uma tormenta no mar é bem diferente da adrenalina de uma tormenta em um rio. Mas das duas situações, seja a adversidade qual for, a mão do Senhor nos traz à tona para respirar. Se as nossas bases estiverem no Senhor. E o Senhor foi quem disse: eu sou o Deus de toda a terra, de toda a carne. Algumas traduções dizem toda a carne, porque todos os seres humanos, toda a existência no globo, no cosmos, na atmosfera, nas galáxias, Ele é o Deus de todas essas coisas. E Ele diz a alto e bom som: eu sou o Deus. Ele puxa a responsabilidade para Ele. Acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Nada é difícil para o nosso Deus. E quando nós analisamos um Deus tão grande e olhamos para as agruras, tormentas, adversidades que passamos e nos sentimos tão pequenos, nós entendemos que tem um elo quebrado nessa corrente. E qual é o elo que está quebrado nessa corrente? Da parte de Deus não é. Porque Ele era Deus ontem, Ele é Deus hoje e Ele é Deus amanhã. O elo que quebra nessa corrente está dentro da nossa mente. Está na concepção e base de vida que nós construímos. E eu não estou falando apenas de acreditar em Deus. Eu estou falando em crer em Deus. E qual a diferença em acreditar e em crer? A diferença é que acreditar é um termo didático. É um termo ensinável. Eu acredito que eu posso sentar o meu corpo nessa cadeira de plástico e ela não vai quebrar. Por quê? Porque eu já sentei várias vezes e nunca quebrou. Porque eu estou vendo várias pessoas sentadas e não quebrou. Então eu acredito. Mas eu não tenho prova nenhuma documental que me diga que ela aguenta o meu peso. Sim ou não? Então, se um dia eu sentar e quebrar, eu acreditei no que eu não sabia. A verdade da essência. Muitas pessoas acreditam em Jesus porque veio o apóstolo acreditando, porque veio o pastor acreditando, porque veio a mãe e o pai acreditando, mas ele não participa dessa verdade. Ele não tem prova daquela verdade vivencial. E só tem prova vivencial da verdade cristocêntrica quem se joga no caminho de milagre e passa pelo fogo, e passa pela água, e passa e sobrevive. Porque a maioria não quer passar. Sai de mim essa tormenta, essa adversidade. Essa fogueira, estou passando longe. Aqueles que vão experimentar, eles creem. E crer é ter prova vivencial. Aí terminando o nosso exemplo. O engenheiro de produto que construiu essa cadeira, ele crê que ela não vai quebrar. Porque ele sabe química, física, biológica e tecnicamente que ela não vai quebrar. Ele fez os cálculos, ele fez os exames, ele fez os testes.
Então, pode falar com ele. Qualquer um pode chegar e falar, vai quebrar. Ele vai falar, não vai, eu tenho as provas. Por quê? Porque eu passei pelas provas. Então ele crê. E tem dois tipos de crentes na terra: os crentes que acreditam e os crentes que creem. Ambos são crentes. Ambos são boas pessoas, honestos, trabalhadores, amam suas esposas e filhos, honram seus líderes, leem a Bíblia, vão para a igreja, oram e até jejuam. Mas o que diferencia um do outro é a hora da fornalha. É diante do Mar Vermelho, é diante do Rio Jordão, é diante de Golias, é diante de Jericó. Passar pelo problema você vai passar. Agora, como você vai passar pelo problema? Colocando os bofes para fora? A base de diazepam? A base de cadernal? A base de qualquer algo que te faz dormir? Ou você vai passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus, oh glória! Ele estava aqui em Vila Velha outro dia, saudade dele. Como você vai passar pela prova? Essa é a diferença. E as pessoas que passam pelas suas provas, e toda prova começa no psicológico. Toda situação que você enfrenta na sua vida começa no psicológico. Você vai passá-la sendo levado pela enxurrada ou surfando em cima das águas. E aqui deixa eu te contar um segredo. Só os que passam surfando em cima das águas vão morar no céu. Porque os covardes, os medrosos, não herdarão a terra. Não tem conversa. Deus sabe se você está passando pela prova, dando glória a Deus, ou se você está morrendo de medo. E você quer o atendimento da misericórdia. E se você está vivendo o evangelho da ajuda, ou se você está sendo um ajudador do evangelho. E é isso que Deus quer acertar na sua vida. Porque Ele quer abrir os mares diante de você. Mas Ele não abrirá o mar para o covarde. Ainda que o covarde possa estar na fileira atrás do homem de Deus. Mas sabe o que acontece com aquela pessoa que pega carona na bênção do homem e da mulher de fé? Morre no deserto. Porque cedo ou tarde, a sua fé vai ser provada, a minha fé vai ser provada. Eu posso até crer no apóstolo quando ele fala, nós vamos construir o ginásio de Jerusalém, eu encosto debaixo da asa dele ali, e entro no ginásio de Jerusalém, porque ele falou. Agora, cedo ou tarde, Deus vai colocar um desafio, o tamanho do ginásio de Jerusalém na minha vida. E aí é que são elas. E são esses desafios que definem o céu. Miriam dançou e cantou do outro lado do mar. Por que ela não cantou e dançou antes do mar abrir? Porque ela acreditava, ela não cria. Mas Moisés cria. E ela atravessou e depois ela usufruiu do milagre e dançou. Mas na primeira oportunidade que ela teve de manifestar o seu verdadeiro caráter, ela falou besteira e ficou leprosa. Então a questão não é só vencer, é se tornar um vencedor. E por isso Paulo disse, meus irmãos, tudo que é bom, honesto, puro, de boa fama, se tem algum louvor, alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E mais para frente ele vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor, irmãos. E novamente vos digo, alegrai-vos no Senhor. Esse estilo de pensamento que Paulo está dizendo, nada mais é do que construir a base da sua vida em Deus. E quando você constrói a base da sua vida em Deus, você vai ter uma mente temperante, equilibrada, focada em Deus e nada mais. E quando você tem essa mente equilibrada, focada, temperante, ligada em Deus e nada mais, pode vir a tentação que for sobre a sua vida, que você é maior que ela. Porque a sua mente está focada em Deus. E os seus pensamentos não estão balizados, amparados e escorados nos prazeres. Porque os prazeres humanos são os refrescos das lutas que enfrentamos. Você quer ver uma prova?
A pessoa está chorando compulsivamente, desesperada, numa porta de agência bancária. E você pergunta por quê? Eu já trabalhei em banco, já cansei de ver isso. Porque tiraram o dinheiro da minha conta, era o único dinheiro que eu tinha. E a pessoa dá o histórico, que você sente o drama. É remédio, é escola de filho, é cheque especial atrasado. Entrou um hacker e tirou o dinheiro da conta. E a pessoa está chorando compulsivamente. O gerente passa com aquele perfume de gerente de banco, gelzinho no cabelo, camisa bem passada. Algum problema? O dinheiro da minha conta. Pode ficar tranquilo, eu vou subir lá agora, eu vou entrar no sistema e o banco vai te ressarcir. A pessoa, vamos lá? Passou a lágrima. O problema era só o dinheiro. Vocês estão entendendo? Por que Deus muitas vezes não põe o dinheiro na sua mão? Porque se botar o dinheiro na sua mão, bye bye Jesus. Faz até musiquinha, bye bye Jesus, vou curtir meu dinheirinho. Então se ele precisa de tirar o dinheiro para ter você, ele vai tirar o dinheiro para ter você. Mas a hora que ele tiver você, que você sair da fase dos que acreditam e passar para os que creem, ele te dá o mundo inteiro na sua mão. Ele não tem problema em abençoar ninguém. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o homem que tem todo o poder. Ele é o homem que abre mar. Você tem noção do que é isso, gente? Você tem noção do que é isso? É muito poder. É muito poder abrir as águas. Por que não tem aberto na sua vida? Porque você não está na base certa. Mas Jesus, ele vivia na base certa. João, capítulo 18. Nós vamos pegar o pano de fundo dessa história em João, capítulo 18. E vamos dar uma pincelada em Lucas, capítulo 22, versículos 50 e 51. Então você pega seu marcadorzinho de Bíblia e joga aqui em Lucas 22, lá perto do versículo 50, e deixa marcado. E quando nós estivermos em João, nós vamos ter que dar uma voltada aqui em Lucas, porque é a mesma história, só que João, ele tem um detalhe que ele não fala no seu texto, e que fala na mesma história no texto de Lucas. Amém? Compliquei ou facilitei? Compliquei ou facilitei? Glória a Deus, eu acho que vocês estão em dúvida. Bom, João 18, a partir do versículo 1, deixa o texto marcado em Lucas 22, 50 e 51. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Observemos um detalhe. Foi uma escolta pegar Jesus aqui nesse lugar, que é o jardim do Getsemane. Além da escolta, foram soldados que os fariseus entregaram para Judas. Uma escolta romana, ela tinha mais do que 200 soldados. E mais os soldados dos fariseus, dos publicanos, deviam ter ali aproximadamente uns 300 soldados para prenderem Jesus. Com tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Agora vamos, aí aqui no versículo 10 fala: então Pedro puxou da sua espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas aqui em Lucas 22, 50 e 51 está mais detalhado.
um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Porque em João não dá o detalhe de tocar a orelha. É extremamente importante esse detalhe. É extremamente a conotação de João. Presta atenção, igreja. Jesus foi o homem perfeito e é Deus perfeito. Jesus, como homem perfeito, ele tinha sua base 100% em Deus. Amém? E a nossa vida, ela é feita de base. Sabe por quê? Tem uma hora que a nossa maquiagem cai. Você pode vestir uma cara bonita de domingo à noite para vir à igreja e sorrir quando você está mal por dentro. Eu não estou falando que o mal seja por causa de algum erro. Eu estou dizendo que são coisas que acontecem. Se você é um vendedor, você sabe muito bem disso. Você sai de casa na maior depressão, mas lá na loja você tem que ter ânimo para cima. Você trabalha na rua, então nem se fala, né, pastor Marcos? Você tem que doutrinar os seus sentimentos. E nós, seres humanos, somos bons nisso. Mas tem uma hora que essa expertise não tem espaço. E qual é essa hora? É o momento da pressão. E no momento da pressão, o ser humano age por instinto. Em Belo Horizonte, lá mais ou menos no ano de 98, 97, uma criança caiu dentro do recinto da ariranha. A ariranha parece uma foca, mas tem umas garras muito grandes. Não sei se alguém leu isso, lembra disso? Uma criança de 2 anos caiu lá dentro. A mãe dessa criança tinha 1,55 m de altura. Tinha uma grade, tinha um negócio de cimento. Só que a criança, um alambrado da tela estava partido, a criança passou e caiu. Essa mãe, lourinha, de 1,50 m, magrinha, escalou aquilo numa velocidade, pulou lá dentro, tirou a criança e ainda deu os bicudos na ariranha. É um negócio, quando você lia, você via a foto, você conhecia a ariranha do zoológico, você falava: que é isso? A ariranha deve ter olhado para aquela lourinha e pensado assim: tô frita, vou sair fora desse menino. O que é isso? Instinto. Eu sei que tem muitas mães aqui que já puderam ter passado por situações semelhantes. São situações que o ser humano age por instinto. Quando está havendo um incêndio no prédio, vocês já viram que de repente aparecem os corpos voando no ar, e as pessoas pulam de alturas, que elas vão bater lá embaixo e morrer, mas ela prefere ir na possibilidade do que ficar para ser consumido pela chama. Esses momentos de pressão vão espremer o nosso interior psicológico e vai te fazer ter reações que você não imaginaria ter. E se dentro de você tem uma base em alguma outra coisa que não é Deus, você vai agir por aquela base. Tem muita gente que começa a caminhar com Jesus, corrige o seu vocabulário, mas lá dentro tem um monte de palavrão que ele gostava de falar, e ele não fala pelo contexto onde ele está. Na hora de um susto, na hora de um grito, na hora de sai o palavrão. E tem que corrigir. Às vezes são manias do passado. Tem que mudar. Tem que mexer na essência. Então, a nossa vida é espremida e aparece o que é de verdade no momento da pressão e do sufoco. Fora de pressão e sufoco, você não tem condição de fazer juízo de valor real de ser humano nenhum. É na hora da pressão que você sabe, realmente ele é assim. E Jesus aqui, ele estava em uma pressão de morte. 300 soldados armados com tocha, ostensivos, romanos, os caras batiam bem, eram musculosos, entraram no jardim do Getsêmani. O que Jesus fez? Jesus tinha 2 povos ali: os seus discípulos e os soldados romanos. Dentre esses povos, ele não tinha preferência por nenhum. Todos eram seres humanos, objetivos do amor de Deus. Se ele deixasse os soldados romanos irem para cima, ia ser carnificina. Os caras iam bater nos discípulos. Se eles fossem para cima dos romanos, ia ser carnificina do mesmo jeito. Então o que Jesus fez?
ele gerenciou o seu emocional. Ele gerenciou o seu psicológico. Ele se moveu no espírito, dominando sobre a carne. Ainda que essa estivesse com medo, porque a base dele era Deus. Então o medo, quando Deus é a base, é suplantado, é diminuído, se torna insignificante diante do poder que está aqui dentro. Jesus se adiantou. A quem vocês procuram? Soldado romano. A Jesus. Ele ainda não tinha sacado que Jesus era Jesus. Jesus disse: sou eu. E o texto diz que os soldados ficaram paralisados. E o texto não relata nenhum mover espiritual aqui. Se você acompanhar na vida de Jesus, você vai ver que é acompanhada por eventos espirituais. É anjo que traz o recado, é um sonho, é uma transfiguração. E a Bíblia relata. Nesse momento no Getsemane, a Bíblia não relata nada. Por quê? Porque não aconteceu nada aos olhos mundanos, paranormal. Aconteceu a manifestação da coragem de que tem a vida embasada no poder sobrenatural de uma mente transformada. Os soldados pensaram assim: esse cara devia estar correndo de nós. Nós vamos fuzilar, desossar, e ele está se manifestando. Os soldados não acreditaram naquela coragem. Vocês estão comigo? Amém? Eles ficaram paralisados olhando para a cara de Jesus. E Jesus, e o texto diz, Jesus diz novamente: eu sou Jesus a quem vocês estão buscando. Aí os soldados: é esse cara mesmo. Naquele momento ali, tinha um líder e vários liderados. E o líder naquele momento era Jesus. Ele liderava os soldados, ele liderava os seus discípulos. Porque Jesus precisava ser preso, Jesus precisava ir para a cruz, mas ele não ia deixar que nenhum dos seus discípulos se machucassem. Ele não ia deixar que o nome do Pai fosse desonrado. Ele precisava ser levado como ovelha muda ao matadouro. E ele estava no momento de revolução. Ele não ia deixar bagunça no Getsemane. Então ele assumiu a liderança. Muitas vezes as pessoas dizem: quero ser líder, quero fazer, e não consigo, e não vem, não acontece, meu ministério não desata, minha vida, minha casa. Por quê? Porque você não tem a sua base no Deus Todo-Poderoso. E parece que os mares estão fechados diante de você. Ei, quem governa sobre as águas do mar é o seu Deus, que te disse: não há nada demasiadamente difícil para mim. Que a manifestação dele na sua vida traga a presença dele para a sua vida. E a base de Jesus era Deus. E aí Jesus foi se entregar, mas Pedro não resistiu à pressão. Sacou da espada e vapo na orelha de Malco. A orelha de Malco caiu no chão. Foi deflagrada a guerra. Os soldados já deviam ir para cima de Pedro, dos discípulos, mas qual era o compromisso de Jesus? Nenhum deles se ferirá, porque ele tinha o governo da situação. Não é a tribulação que manda em você, é você com seu Deus que manda na tribulação. Amém? Amém? A base de Jesus era Deus. E no momento da pressão dá para raciocinar, gente? Dá para raciocinar? A hora que está queimando o corpo, você pega a água e joga. Ainda que você saiba que vai dar aquelas bolhas de águas terríveis que vai abrir sua pele e vai mostrar sua carne viva. Queimou, a primeira reação não é jogar água, gente. É ou não é? Mas se você raciocinar, você vai pensar: eu vou esperar alguns segundos essa dor, ela vai passar, e depois eu passo hipoglós e ela vai embora. Mas a gente não consegue agir assim. Por quê? O psicológico oprimido. Mas Jesus tinha sua base em Deus. Quando a orelha caiu no chão, a guerra pronta, ele teve uma brilhante ideia: eu vou resolver essa situação. Ele fez um milagre. Ele abaixou, pegou a orelha. Imagine Jesus pegando a orelha. Os soldados, os demônios, aquela situação. Jesus confunde homens, demônios
Jesus confunde todos. Até os anjos ficam assim: vamos ver qual que é o comando, porque depois eu vou, não é para ir, eu vou esperar. E o reino espiritual parece que deve ter dado um efeito Matrix. Jesus na opressão, ele ia para a morte. Ele tinha suado e chorado sangue. Ele tinha sido traído pelos seus discípulos. Ele estava frustrado como líder. Ele estava oprimido como homem. Ele estava entristecido como Deus. Mas ele não desistiu da sua missão, porque a sua base era Deus, era a Trindade, era a glória. Ele abaixou e pegou a orelha e colocou no lugar. E quando Jesus colocou a orelha no lugar, acabou o problema. Bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus. Eu ali, ou tinha saído vazado do Getsemane, ou dava uma giratória no soldado romano, ou gritava, ou comia terra, não sei. Mas eu não ia pensar em colocar a orelha do cara no lugar. Ainda mais sendo inimigo, porque os soldados romanos eram inimigos de Jesus. Aos olhos dos discípulos, Jesus tinha que detonar eles. Mas Jesus amava os romanos e os discípulos. Confundiu a cabeça dos discípulos. Eles não entenderam nada. Mas eles ficaram tão estarrecidos com o milagre, que Jesus pôs controle na situação. Esse é o homem que tem todo o poder. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Esse é o homem que se exercita em pensar coisas boas. Esse é o homem que vê o bem em todo ser humano. Na cruz, ele teve a capacidade de dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu entendi esse texto, eu tinha 9 anos de idade. E eu fiquei com raiva quando eu entendi esse texto. Eu me lembro de eu falando com a minha mãe: por que, mãe? Ele pediu para Deus perdoar os homens que matavam ele? Não entendo. Eu me lembro disso com 9 anos. Hoje eu consigo imaginar, mas entender 100%. Só entrando nele. E ele não pediu aquilo ali para fazer marketing pessoal, nem montar uma frase politicamente correta. Porque depois das lanças ele via os corações dos seus algozes e os amava de verdade. E ele pediu ao Pai que os perdoasse. E ele parou aquela briga, porque ele não ia deixar os seus discípulos se ferirem. E ele não deixou os soldados romanos o pegarem, porque o Filho de Deus não é tomado por ninguém, ele se entrega porque quer. E lá na frente Pedro fez umas perguntas deslocadas para Jesus, e Jesus disse para ele uma frase: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos para me salvarem. E o interessante é que quando você tem um pouquinho de curiosidade para procurar como é a formação das frases bíblicas, você vai entender que o Novo Testamento, ele trafegava em 3 línguas: aramaico, grego e latim. Então tinham expressões tipo lanche, sanduíche, e são expressões em inglês, não é em português, mas para nós é normal. E quando Jesus disse rogaria ao Pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos, ele fez uma composição de frase latina. E ele disse: eu pediria ao general, e ele deslocaria batalhões. Ele usou uma palavra de general de guerra. Ele não falou em aramaico. Por quê? Para ensinar para os discípulos dele que ele sabe como funcionam os sistemas de poderio humano, mas o poderio dele não era e não é um poderio humano. E são as mesmas expressões que Paulo usa em Efésios 6, quando ele disse: a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Ele não falou em aramaico. Ele usou expressões latinas romanas que falavam de guerra
de acordo com a visão dos melhores guerreiros da época. Porque a sua guerra é no plano espiritual. Não desça de nível. E Jesus falou: Pedro, 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 eu sei o que é uma legião romana. Eu sei o que é um general. Não são eles que me pegam, eu me entrego. Eu sou Jesus. Pode me prender. Isso é uma mente embasada no governo do Rei dos Reis. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não conquista essa mente com uma vida cristã medíocre, com uma vida cristã de acreditar no que os outros dizem, ainda que sejam boas palavras. Você constrói uma vida cristã entrando na essência do Cristo. Da hora que abre os olhos, a hora que fecha os olhos, e ainda o que sonha na madrugada, tem que ser Jesus. Não adianta ver novela das 8, das 9, das 11 e querer que ele abra o mar para você, meu amigo. A hora que a pressão chegar, você vai largar um palavrão. A hora que a pressão chegar, você vai fazer um sinal da cruz no seu peito. A hora que o ser humano fechar a cara para você, influenciado por um demônio, você não vai amar o ser humano. Você vai querer matar ser humano com demônio, com tudo. Mas quando você mudar a base da sua essência, você vai cantar o hino da vitória. Ele é o homem que tem todo o poder, que está aqui nessa noite e que tem o compromisso de transformar e trazer a sua mente para os pensamentos de paz. Diga comigo: eu vou pensar mais forte, eu vou pensar pensamentos de paz e não de mal, porque o meu Deus é a minha base, é um prado de vitória. Gerencie a sua vida em Deus, e os mares temerão você, em nome de Jesus. Amém.